Me chamo Rubens. Há mais de 6 anos, eu venho trazendo a público informações que estiveram ocultas da grande massa popular já há muito tempo. E neste momento estou aqui para falar para você muito do que eu sei sobre o futebol e também sobre a Copa do Mundo. Tudo isso relacionado a interesse de grupos poderosíssimos que comandam não só o nosso país, mas praticamente todos os países do mundo, e são conhecidos como elite global, governo das sombras, Illuminati. A partir de agora você vai conhecer a Copa do Imundo. Durante uma boa parte da minha vida, eu narrei jogos de futebol pelo Brasil através de emissoras de rádio do Rio de Janeiro. E nesse tempo em que eu fazia esse trabalho como radialista, eu obtive muitas informações sobre os bastidores do futebol. E neste trabalho, eu pretendo compartilhar uma parte do conhecimento adquirido através da experiência de trabalhar com futebol, através do rádio, nas narrações esportivas, durante alguns anos da minha vida. Na verdade, 21 anos no total, narrando futebol. Eu pretendo aqui fazer uma análise partindo do ponto de vista do futebol como arte, do futebol como entretenimento, do futebol como espetáculo, do futebol como lazer. E aí abordar, de acordo com esse tema futebol, também a utilização desse esporte pelos senhores do mundo como distração, métodos de se aplicar regras de 3, formas de se fazer experiência em campo real, num laboratório da vida real, e ainda como se utilizar de transformar a sociedade naquele local onde é realizada uma Copa do Mundo, através da implementação deste grande evento de porte mundial. Vamos fazer uma análise do futebol e também da Copa do Mundo, que é a maior competição do futebol mundial. Vamos tomar conhecimento de tudo isso nos mínimos detalhes aqui neste trabalho. Do you know Brazil, the country of the FIFA World Cup 2014? Or maybe you know only what they want you to know. Welcome to the real Brazil, the country of FIFA World Cup 2014. Our roads are ready for practitioners of motocross. If you have special needs, that's okay. Everything here is programmed so that you can get around easily. And if you need parking, you'll be fine. We have special slots for you. Dirt? Here we don't have dirt. We know where to put our garbage, and our government keeps everything clean. Besides, we have a sewer system prepared to handle all that dirt. And you can still practice aquatic sports in front of your hotel. Our jails are crowded. We prefer overlook and leave some free around town to see if they do not commit more crimes on their own. But don't worry, you're safe. Our police are well prepared, including to take better care of all of you reporters. Be calm and don't you worry, because here nobody can carry a gun. But avoid riding a car. You should prefer to ride our efficient public transport, because our traffic is a wonderful way for you to spend your precious time.
Poverty? In Brazil, it doesn't exist. Because our government has to give food, housing, study, and health. It is the law in Brazil. Health. In Brazil, health is also free, and you don't even have to wait many months to be helped or attended. But it doesn't matter, because here is the country of soccer. We have the best stadiums of the world. That's okay that we spend 10 to 20 times more than the real value that they would cost. But it is the World Cup, right? We have to pretend we don't know it. After all, we have the most honest politicians in the world. And inside the stadium, it's just a great civilized party. Welcome to the Brazil FIFA World Cup 2014. We will be waiting for you. O futebol, até a década de 30, fazia parte do grupo de esportes praticados em homenagem a Zeus e os deuses do Olimpo. Ou seja, o futebol fazia parte da Olimpíada. E havia um time que se destacava sempre nas Olimpíadas, sendo campeão várias vezes, era o Uruguai. Então, com o sucesso do Uruguai, ganhando os campeonatos realizados mundialmente no futebol através das Olimpíadas, os senhores do mundo tiveram a ideia de separar este esporte daquele grande evento que acontece de 4 em 4 anos. E aí se destacou o futebol, criando a FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol. E a partir daí, as competições do futebol deixaram de fazer parte das Olimpíadas para um torneio único e mundial. Na década de 30, o futebol começou a ser disputado a nível mundial neste campeonato chamado Copa do Mundo, de 4 em 4 anos, mas alternando com os 4 anos da Olimpíada. Então, passam-se 2 anos, os Jogos Olímpicos, passam-se mais 2 anos, a Copa do Mundo. E assim vem ocorrendo desde os anos 30. Naquela época não existia televisão, não existia comunicação de massa audiovisual como a internet. Mas mesmo assim, o futebol se tornou muito popular. E os senhores do mundo logo perceberam que poderiam se utilizar desta ferramenta de muitas formas. E eles não perderam tempo. In the 50s and 60s, Chile's progressive developmental policies were a beacon in the region. The government invested in health, education and industry. American corporations were worried their investments would suffer. In response, the US State Department began sponsoring students from Chile and the rest of South America to study free market economics with Milton Friedman. The University of Chicago had a joint arrangement with the Catholic University of Chile, under which a great many Chilean students came to the University of Chicago, were trained by us and received PhDs. These students went back and taught in Chile. The Catholic University Economics Department in Santiago became a little Chicago school. Arnold Harberger, the economist in charge of the program, described himself as a seriously dedicated missionary. In 1970, Salvador Allende's Popular Unity government won the election on a platform of nationalization of large sectors of the economy. Chile's phone company was majority owned by the US corporation ITT. It spearheaded attempts to stop Allende becoming president. It had the support of Richard Nixon in the White House. I was not there, but I can tell you what we now know to be a fact. He ordered the CIA to prevent Allende from assuming the presidency. And indeed, they tried to get me to lean on the Chilean military right after Allende was elected. Despite the efforts of the CIA, Allende was sworn in as president.
Richard Nixon ordered the CIA director to make the economy scream. Señor Nixon es presidente de Estados Unidos y yo soy presidente de Chile. Yo no tendré un término despectivo contra el señor Nixon mientras el señor Nixon respete al presidente de Chile. Preparations began for the military coup. The Chilean Chicago boys started work on a 500-page economic blueprint called the BRIC. With US funding, everything was done to destabilize the economy. Truck drivers went on strike, bringing factories and shops to a standstill. There was a failed coup attempt on June the 29th, 1973. And then on September the 11th, with General Pinochet leading the army, the assault began on the presidential palace. Chile had enjoyed 41 years of uninterrupted, peaceful democratic rule. Now it was being violently overthrown. Pinochet and his supporters described the coup as a war. It was certainly designed to look like one. Fuerzas Armadas y de Orden, solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. The Chicago boys delivered their economic blueprint, the BRIC, to Pinochet. In the days that followed, more than 13,000 opponents were arrested and imprisoned. Thousands of prisoners were held in the National Stadium. Many were tortured. Chile became notorious around the world. ¿Cuántas personas? Less than a month later, FIFA allowed Chile to play a World Cup qualifier in the very same stadium. Their opponents, the Soviet Union, refused to play there, so Chile were allowed to score into an open goal and went through to the 1974 World Cup finals. Chile wasn't the only country in South America to adopt Chicago school policies. Friedman's disciples held key positions in Brazil and advised the government of Uruguay. Then on March the 24th, 1976, a military coup overturned the government of Isabel Perón in Argentina. A junta of 3 generals took over the country, led by General Videla. Chicago boys landed key economic posts in the military government. They seized the opportunity for major economic and social re-engineering. And within a year of the coup, wages lost 40% of their value, factories closed, poverty spiraled. Just as in Chile, people had to be terrorized into accepting these economic policies. Videla learnt from Pinochet's experience. He adopted the tactic of disappearing people. Striking a balance between public and private horror, disappearances were often carried out in broad daylight, but could always be denied.
articular la defensa de la sociedad argentina. Las reglas de esta guerra no convencional, que no buscamos ni provocamos, son distintas. Many of the techniques used by the Chilean and Argentinian military had been learnt in the US-run School of the Americas. Torture techniques taught, from rape to derobing to torture with pointed objects, breaking of extremities, poking eyes out, branding. In Latin America, there are various regimes which at the moment are abusing human rights. Political murder, torture, deportations, imprisonment without trial, using the techniques they may have learned in this establishment. You may be right. If you can say that the skills which we've taught here have been applied, I can't deny that. The use of torture of a known enemy soldier to gain some kind of military advantage, I think is justifiable and smart. To go beyond that, to use torture techniques merely to intimidate people is completely wrong, unethical and immoral. But in Argentina and Chile, these techniques were not used just on soldiers or terrorists. They were used on students and union members. They were used on anyone who opposed the free market economic policies of the regime. In 1978, the Argentine junta hosted the World Cup. The final was played in the stadium less than a mile away from the biggest detention camp in the country, where thousands of prisoners were held in torture chambers. Decir que con los goles, con el grito de gol, se tapaba la voz de los secuestrados, los gritos de los secuestrados era una realidad. Organización extraordinaria, miles y miles de banderas, miles y miles de gargantas enronquecidas, 25 millones de argentinos que tienen un solo color, el celeste y blanco. El fútbol ha hecho el milagro del país, de este maíz maravilloso que nos siguen atacando aquellos. And Argentina took their terror regime one step further than Chile. Among the disappeared were hundreds of pregnant women who were allowed to give birth before being murdered. De todas aquellas mujeres que estaban embarazadas, les permitieron tener a sus hijos para una vez que nacieran sacárselos. Y eso sucedió con 500. Yo soy uno de esos 500. As imagens que nós assistimos não está de excelente qualidade, tão qual a imagem, por exemplo, de um filme de Hollywood. Infelizmente, nos acostumaram a assistir superproduções em alta definição. E quando nós vamos assistir imagens como essas que passaram, há uma luta dentro de nós. A necessidade, o interesse em saber o que aconteceu, ver o que aconteceu e como aconteceu, mas, por outro lado, o desânimo em face às péssimas qualidades das imagens. Um ponto para os senhores do mundo, que querem continuar contando a sua história oficial, que nós sabemos ser mentirosa. Enquanto a história verdadeira é horrorosa, como você assistiu. O que ocorreu foi o seguinte: década de 30, os olhares dos senhores do mundo se direcionam para a América do Sul e também, é claro, para o maior país deste continente, o Brasil. Uma competição que estava atraindo a atenção de muitas pessoas, o futebol. E agora a necessidade de se separar o futebol das Olimpíadas e fazer dele um mega evento. Afinal de contas, o rádio
poderia transportar todo o fascínio do futebol através das suas ondas para todo o planeta. E logo após também, a invenção da TV, que definitivamente estaria consolidando o sucesso da Copa do Mundo. Uma excelente ferramenta nas mãos dos senhores do mundo. E agora, na América do Sul, o Uruguai era o destaque. Não foi difícil, é claro, rapidamente se manipular este país, implementar nele o capitalismo americano, a farsa do dólar atrelado ao petróleo e a submissão social, cultural e principalmente financeira aos Estados Unidos. Logo depois viria a Colômbia e outros países da América do Sul. Mas restavam ainda alguns. E agora era hora de começar a aliciar o Brasil. A música Brasil, Meu Brasil Brasileiro ganhou primeiros lugares nas paradas, principalmente dos Estados Unidos, mas também de outras partes do mundo, graças à influência americana. Levaram ao estrelato Carmen Miranda. Criaram as produtoras de cinema brasileiro com recursos financeiros advindos diretamente das famílias Illuminati. O Brasil passou também a figurar como um país produtor de cinema. Depois, a atenção voltada para a música brasileira, onde as composições americanas eram traduzidas para o português e cantadas nas vozes de Celi Campelo, de Renato e seus Blue Caps e outros cantores da época, incluindo Roberto Carlos. Nesta época, em 63 para 64, surge um inconveniente. Aparece em cena um político que, com a música da Vassourinha Varre Varre, conquista a atenção, o coração e também o voto da maioria dos brasileiros e é eleito, escapulindo o controle dos Illuminati. Há, nesse momento, então, de se dar uma freada, de estagnar o problema, forçando Jânio Quadros a renunciar. Jânio Quadros já havia algo ocorrido semelhantemente em outros países, inclusive bem próximo de nós, próximo do Brasil. E agora, Jânio Quadros preferia atribuir a sua renúncia a forças ocultas e terríveis, que a televisão levava para o lado cômico e diziam que eram fantasmas. Mas fantasmas bem reais, hoje sabemos. Esses fantasmas têm inclusive nome, Illuminati. A partir de então, o golpe de 64. Os militares assumem o poder no Brasil. E aí, ficam de vara curta até 65, esperando a Copa do Mundo de 66. Um momento em que o povo estaria anestesiado e seria hora de implementações mais rígidas. 66 passa e o Brasil não consegue levantar o troféu. Mas há uma outra oportunidade na década de 70. E agora, o governo americano se empenha mais ainda em fazer com que o Brasil obtenha o maior êxito e sucesso na Copa vindoura, a fim de que implemente as mudanças mais severas e radicais de todos os tempos em nosso país. Final de 68, o governo brasileiro está autorizado pelos Illuminati a aplicar o AI-5, o Ato Institucional número 5, que acabou definitivamente com a democracia no país. Tudo isso não precisa aqui repetir, porque eu já tenho cansado de dizer. Sob a batuta da Rede Globo de televisão, criada pelo grupo Time Life, especialmente para isso, para entregar o Brasil nas mãos dos senhores do mundo e assim consolidar o americanismo no país e a mudança da economia para uma total sujeição ao dólar sem lastro do petróleo, o dinheiro americano. 68, final do ano, é hora do AI-5, porque já está tudo certo. O Brasil vai fazer uma belíssima campanha na Copa de 70 e o povo anestesiado,
não vai sentir as dores, não de um parto, mas desta morte horrenda. Buscando armar dos quatro cantos aquele gesto de erguer atas ao povo. Não tem coisa melhor para um governo do que uma grande vitória esportiva, né? Realmente são eventos assim simbólicos, icônicos, carregados de paixão nacional. A população se entusiasma. Mas nós não vamos ainda entrar no contexto histórico da Copa de 70, uma das maiores fraudes que já existiram e que até hoje grande parte da população brasileira não sabe. Ainda não. Daqui a pouquinho você vai ter muito mais detalhes sobre a grande farsa que foi a Copa de 70 com o Brasil campeão no México. Tudo isso, não preciso repetir, que com ampla cobertura e encobrimento das emissoras de televisão e de rádio, principalmente da filhinha novinha criada especialmente para limpar a sujeira dos Illuminati, a faxineira faceira, a Rede Globo. Vamos nos atentar no vídeo que assistimos sobre a tomada de outros países da América do Sul. 1973 para 74. A economia do Chile está estabilizada. O governo chileno tem a missão de tirar tudo enquanto é empresa de fora e valorizar o cidadão chileno através das empresas do Chile. E isso preocupa e muito os senhores do mundo. Afinal de contas, o planeta é governado pelas corporações, que comandam os países e também comanda os Estados Unidos. E assim, o capacho na época, o fantoche deles, ao lado de Henry Kissinger, o presidente Nixon, tem a missão agora de intervir diretamente com os Blackwaters e a CIA, promovendo tudo o que for necessário para desestabilizar o governo chileno. E nesta hora, para fazer isso, os Estados Unidos são mestres, porque eles boicotam de todas as formas. O governo acaba entrando em ruína e a própria população do país se volta contra o seu governo. Tudo isso através de um caos gerado pelo próprio sistema Illuminati. No Chile não foi diferente. O presidente, que outrora era popular, no momento em que resolve banir as empresas americanas do Chile, consolidar a sua economia com o produto interno bruto local, ficando exatamente o dinheiro do Chile no Chile, abre um parênteses, o Brasil está próximo de entregar milhões e milhões e milhões, e já está entregando, a custas da Copa do Mundo, em evasão de divisas para os senhores do mundo. Fecha o parênteses. Voltemos ao Chile. A ideia do presidente era justamente o contrário. Era fechar a economia do Chile para que o Chile crescesse e não perdesse fôlego com especulação vinda de fora. E aí entra em cena um grupo que nós vamos tratar deste assunto em um DVD futuro decisivo, os Garotos de Chicago. E desta vez não levam garotos igual levou do Brasil para estudar lá fora, em Chicago. Isso é um assunto muito extenso e eu vou detalhá-lo num DVD em breve, é compromisso meu. Mas agora o intercâmbio entre os garotos de Chicago e os garotos do Chile. Levam-se os garotos do Chile para aprender em Chicago como dominar os jovens chilenos. Esses garotos retornam para o Chile, agora já capacitados, para trazer uma educação, eu diria um condicionamento adequado, para que o regime venha a funcionar. Os garotos de Chicago agora são mestres
no Chile e vão ensinar, doutrinar o gado chileno. É hora, portanto, da grande virada de mesa. É hora dos Estados Unidos tomar de assalto o poderio dentro do Chile. E agora, a seleção chilena está disputando vagas para o Mundial. E vem bem, está a um passo de conquistar a sua efetiva classificação para a Copa de 74. Neste momento, em que o povo está anestesiado com pão e circo, que o ópio do futebol está correndo nas veias do chileno, é hora do tiro de misericórdia. O presidente deposto é assassinado e é exibido como troféu pelas emissoras controladas pelos senhores do mundo em todo o planeta, assim como você que é jovem viu Saddam Hussein, Gaddafi, entre outros, sendo exibidos como troféu. É uma prática corriqueira deles. No mesmo estádio, onde os dissidentes foram levados presos e ali ficaram sob custódia, neste mesmo estádio, tiveram que remover essas pessoas poucos dias depois, porque estava marcada a partida decisiva para o Chile e para a sua classificação. E agora, a população chilena deveria ficar entorpecida pelo futebol e esquecer que o país estava sendo tomado de assalto pelo capitalismo desenfreado promovido pelos Estados Unidos. O adversário, vendo todas essas atrocidades sendo cometidas, preferiu perder os pontos. Perder a partida por WO e não compareceu. E um dos momentos mais ridículos da Copa do Mundo se sucedeu, em que o time jogou contra um gol vazio e fez um golaço, daqueles que eu particularmente adoro ver. Que gol lindo, eu quero até repetir aqui agora. Olha o gol do Chile, o gol dos Illuminati contra a meta vazia, deixada vazia pelo time adversário. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Primeiro ataque da Tchecoslováquia. Aí está a bola passada para Petras. Ele procura a linha de fundo. Continua Petras. Na pequena área, de canhota, a bola passa à frente do gol do Brasil. O que a gente tem como imaginário da ditadura, a repressão, a violência, a tortura, isso começa mesmo a partir de 69, quando a linha dura chega ao poder com o AI-5, em dezembro de 68. Desce a equipe do Brasil. Bola cruzada da esquerda. Entra Clodoaldo. Passa fora pela esquerda do gol da Tchecoslováquia. Sob o protesto de Hágara com a sua defesa pelo defeito de marcação. Doutor. Me chama de doutor Barreto. A gente vai se entender melhor. Ah, que colchão, meu amigo. Que colchão. Mais respeito com a minha mulher. Ali embaixo. Ampliando as lições deixadas pelo Estado Novo varguista, o futebol não é visto apenas como algo a ser controlado. Com imenso potencial de propaganda, a modalidade é mais do que nunca trazida para perto do governo. Na primeira Copa do Mundo do regime militar, a seleção brasileira se transforma em um circo mambembe. No Palácio das Laranjeiras, o presidente da República recebe diretores da CBD e os jogadores que regressaram invictos de excursão recente a vários países da Europa e da África. Ao cumprimentá-los, o presidente Castelo Branco elogia os craques da seleção que em Londres disputará a Copa Mundial de 66.
em que você convocou quatro selecionados, né? Você teve 4 times, verde, amarelo, azul e branco. Ao mesmo tempo, esses jogadores ficaram no mínimo 3 meses em preparação no Brasil, né? E cada uma dessas equipes tinha um itinerário pré-definido entre o governo e a CBD, percorrendo uma série de cidades que eram consideradas cidades estratégicas, tanto capitais quanto cidades importantes do interior, principalmente do Rio, São Paulo e Minas, né? Aí vai a equipe tcheca. Petras, atenção, Petras! Abre o placar no estádio Jalisco. São 12 minutos de partida no primeiro tempo. Tchecoslováquia 1, Brasil 0. Fale do Rezende. Eu não sei quem é Rezende. Ai! Eu não sei quem é Rezende, doutor Barreto. Eu não sei quem é Rezende. Doutor Barreto, eu não sei. Assim. Nada mais escapa ao controle do estado de segurança. Os clubes de futebol passam a submeter ao governo o nome de qualquer postulante a cargo de dirigente. Os documentos não deixam dúvidas. Os clubes estavam sob absoluto controle. Além dos clubes, nas principais federações de futebol, o controle era de amigos do regime. O presidente da Federação do Rio consta como informante em inquéritos dos órgãos de segurança. Em Minas, o presidente da Federação, coronel da polícia, apesar de investigado e acompanhado pelo SNI em diversos casos de corrupção, permanece no poder durante toda a ditadura, passando o poder depois ao filho. Em São Paulo e Rio Grande do Sul também estão homens de confiança dos militares. Rivelino vai bater a falta. Atenção! O Brasil marca! Rivelino empata a partida com a Tchecoslováquia. Eu acho que você quer ir pra casa, não quer? Eu posso te ajudar, mas você vai ter que falar. Ai! Falar o quê? Falar o quê? Tudo, a verdade. Mas me diga... A comissão técnica de 70, né, a gente nunca pode esquecer que tem uma intervenção direta, que é o caso do João Saldanha, né, que é uma demonstração de força do regime. Né. É polêmico, o João Saldanha estava desgastado com setores da opinião pública, etc. Mas é uma pressão constante, isso você percebe, claro, uma pressão constante do regime sobre a CBD, no caso do João Saldanha, até que a CBD efetivamente cede porque ele está desgastado. A saída do João Saldanha é uma intervenção direta do regime militar. Uhum. É isso? É claro. Isso é claro, entendeu? Porque ele já é um nome que é colocado sob suspeição, né, muito antes da sua demissão. Um incômodo que causava uma figura... Não é só o vínculo dele com o partidão, não é essa a discussão apenas. É a independência do João Saldanha. Né? O João Saldanha, de alguma forma, ele tinha autonomia para ocupar certos espaços, né? Rádio, e falar certas coisas que eram extremamente incômodas. E sempre havia uma dúvida sobre até que ponto vai o João Saldanha. Ou seja, o João Saldanha é uma figura... Enquanto ele teve apoio popular, era muito complicado mexer. Conforme isso vai desgastando e vão se criando episódios na imprensa que vão colaborando para esse desgaste, né? Que viabiliza esse projeto, que é um projeto não só de anular esse personagem, que é um personagem sobre o qual eles efetivamente sabem que não tem controle, né, como também de uma demonstração de força sobre a CBD. O técnico seria o Otto Glória. Eu fui ao América, eu não encontrei o Otto Glória. A pedido do doutor Passo. Não consegui. E por um acaso, e essa é a história, o Zagallo treinava o Botafogo. Aonde? Na Escola de Educação Física do Exército. E lá que nós nos reunimos. E aí surgiu, em um bom momento, o nome do Zagallo. As mudanças não ficam apenas na troca de treinador. A comissão técnica da seleção, que já tinha militares entre seus membros, ganha mais reforços da caserna. Aos militares da área técnica juntam-se agentes ligados à repressão e à inteligência. Tchecoslováquia 1, Copa do Mundo 70, Guadalajara, no México. Expectativa do público no segundo tempo do jogo em andamento.
Chuta Gerson. Na trave. Tostão. Erra na hora H. Estava quase na marca penal. Ai! Ai, esse cara é um ladrão, é um terrorista, um sei lá o quê. E eu paro aqui no lugar dele. O que vocês querem que eu diga? Que eu sou ele? Que eu saiba das coisas que estavam na cabeça dele? Eu não pertenço a nenhum grupo, não. Eu não sou de política. Tá melhorando. Quem foi que falou em grupo? Quem foi que falou em política? Tá pensando que eu sou idiota? Além da queda de João Saldanha, os militares impõem à CBD o brigadeiro Jerônimo Bastos na chefia da delegação. Este, por sua vez, leva para a chefia da segurança um agente da repressão, cujo nome consta nos dias de hoje nas listas de envolvidos com tortura. Sobrinho do Major Guaranis, revela os bastidores da escolha do tio como homem de confiança do regime na seleção de 70. Ele foi posto naquela posição para controlar qualquer tipo de desvio, que já tinha um trauma que vinha de João Saldanha. A imagem, né, ou então a figura, era para proteger a seleção de fora para dentro, mas não, sem dúvida a proteção era de dentro para fora. Com certeza era a função dele. 1-1 continua o placar em Guadalajara. Vai descendo o Brasil. Bola para Pelé. Dentro da área. Pelé. Oh, Brasil! Marca! Pelé! Brasil 2, Tchecoslováquia 1. Agora, 15 minutos de jogo na fase final. 2 para o Brasil. 1 para a Tchecoslováquia. Esse cara é um saco, porra! Colabora, porra! Colabora! Você tem 1 minuto para dizer tudo que sabe. Em campo, a seleção brasileira era a antítese daqueles tempos obscuros. Jogando um futebol de sonhos, arrebatava o mundo com sua arte e anestesiava os 90 milhões em ação de então. Uma conquista sob medida. Tudo o que o mais brutal governo de todos os tempos do Brasil precisava. Buscando armados 4 cantos, aquele gesto de eternidade ao povo. Não tem coisa melhor para um governo do que uma grande vitória esportiva, né? Realmente são eventos assim simbólicos, icônicos, carregados de paixão nacional. A população se entusiasma. Este quadro famosíssimo retrata os homens mais importantes do planeta Terra em todos os tempos. E dentre esta multidão de homens famosos e mulheres, nós temos um brasileiro. Não é Gustavo Barroso. Se fosse um quadro pintado por quem conhece a história verdadeira, que é horrorosa, e não oficial, que é mentirosa, certamente seria Gustavo Barroso nesse quadro. Mas não é. É Pelé. Pelé figura entre os homens mais importantes do planeta em todos os tempos. E por quê? Porque Pelé era o homem certo, na hora certa, com uma motivação muito forte por parte dos senhores do mundo de trazer à memória de todos um ícone, de transformar um homem
em um grande herói. Os Estados Unidos, os Illuminati por trás desta nação terrível, sempre usaram a tática de se criar um herói. Para cada ação, por menor que seja, eles criam um herói. E o herói do futebol é Pelé, graças ao momento em que vivia o processo Illuminati mundial na sua agenda global. Por isso Pelé é este ícone. Eu, como narrador esportivo, 21 anos, a minha profissão, eu não vou dizer que Pelé jogava mal, eu não vou cometer aqui esse ridículo. Pelé jogava excelentemente bem. Mas esta vultuosidade que se deu não foi devidamente pelo artista do futebol, que foi Pelé, mas pela necessidade de se criar um ícone naquele momento e levar o Brasil a uma esfera, só na imaginação, de um país que é o país do futebol, o país da atração, o país da diversão, o país dos craques, enfim, de tudo que pode dizer de mais positivo do futebol. E o que nós vemos na prática foram atitudes ridículas. Pelé, por exemplo, compunha o time C da seleção brasileira. E não era porque o A era melhor, o B pior, o C pior ainda e o D pior. É porque separaram os grandes artistas da bola em 4 times. O Brasil teve 4 seleções ao mesmo tempo. Isso porque, com 4 seleções brasileiras se apresentando nos principais estádios de futebol das principais cidades, a Rede Globo, a faxineira faceira dos Illuminati, teria muito de merda para jogar na cabeça do povo. Entorpecer o povo do que estava acontecendo nos bastidores. Então você vê que no futebol vale tudo. Vale se criar, inclusive, 4 seleções brasileiras se isso atender o interesse da elite global. É pena que o documentário que você aqui assistiu foi produzido por eles próprios, que agora, depois que o fedor já não vai incomodar mais ninguém, aí eles mexem na merda para ela feder mais. Como não colocaram, então, um documentário desse na época que estava acontecendo as coisas? Do mesmo jeito. Que não coloca um documentário hoje sobre a Copa que está acontecendo agora, mas que seus netos talvez vejam no futuro os podres da Copa de 2014. E eu não tenho dúvidas que esses podres são muitos. Mas voltemos ao assunto. O Brasil estava governado não pelos militares, mas pela mente doentia dos Illuminati, como está até hoje. E naquele momento, medidas radicais deveriam ser tomadas, que não poderia ser como as medidas que são tomadas atualmente. Não valeria, neste caso, um chazinho da vovó. Teria que ser realmente um antibiótico brabo daquele do laboratório Roche. E esse antibiótico foi o militarismo. É pena que esse documentário produzido por eles próprios aponte tudo na reta do militarismo. E não fale a verdade, que os militares foram usados, e quem não quer ser usado, né? Poder, fama, dinheiro, existem muitos para serem usados. Os militares foram usados para atender os interesses dos Illuminatis que estão por trás dos Estados Unidos e americanizar tudo. Eu creio que deu para você entender até aqui como o futebol funciona, a que interesses realmente ele atende. E aí você analisa e veja, do ponto de vista de você, cidadão, para eles, gado, em que te interessa o futebol. O Brasil foi campeão já 5 vezes. Você ganhou aumento alguma vez por causa disso? Os jogadores ficaram famosos, tiveram os passes quadriplicados de valores. O seu salário subiu por causa disso. Existe um malandro e um otário nessa história? E se existe, eu pergunto, quem é o malandro? Quem é o otário? Mais do que uma diversão, mais do que um lazer. Competição? Não. Mais do que um espetáculo. O futebol é uma arma poderosíssima na mão do sistema Illuminati que está aí, principalmente no que diz respeito a cumprir a agenda global. E eu penso que é um assunto também muito importante para a gente tratar aqui. A Copa não é da população, a Copa é da FIFA.
A Copa não é do governo, a Copa é da FIFA. A FIFA é apenas um organizador de evento. Agora, a FIFA manda e o governo obedece. A FIFA determina. Mas o governo do Brasil não está nem aí com o povo brasileiro. Para mim, a Copa já começou há 2 anos. Que o Brasil entrou em campo e ele já está perdendo de goleada. Porque um país que abandona o seu povo, né, para cuidar de uma Copa do Mundo, que é apenas da FIFA, que é um interesse único e exclusivamente da FIFA, é que para nós, a sociedade dessa Copa do Mundo, só vai restar a dívida. Aí não sabe se vai ser relocado. Se for relocado, vai para onde? Aonde que eles vão colocar a gente? Marcaram, não me deram papel, não escreveram, não me deram comunicação nenhuma, só marcaram. E eu tenho até o final do mês. E aí? O que eu vou fazer? E a gente sabe que vai passar a obra, tudo bem, mas e aí? Nós que vamos pagar esse preço, nós temos direitos. Né? O artigo 429 da Lei Orgânica Municipal diz que ele pode reassentar, não remover. Remove é lixo. Eu não acredito que existe juiz que não tenha coração. Que, fala assim, vai sair agora e acabou. Agora, a obra tem que andar, mas a gente tem que sair da nossa casa forçado. O cara me deu 1 hora para poder sair da minha casa, pegar minhas coisas e botar no caminhão lá. Sair da minha casa, o lugar onde eu vivo há 25 anos. Tá entendendo? Quando a gente chegou aqui, já tinha começado meio que uma demolição. E aí eles providenciaram em cima de um domingo um documento para que a gente desocupasse em 24 horas, e esse documento não dava tempo da gente conseguir fazer essa desocupação. E aí começou uma demolição básica já com a gente aqui mesmo. E isso, quem conseguiu tirar alguma coisa, tirou. Quem não conseguiu, acabou perdendo o que tinha. Mas o governo do Brasil não está nem aí com o povo brasileiro. Quer agradar o seu Blatter, quer agradar a FIFA, obedece cegamente, rasteja como germe impotente diante da prepotência de uma entidade privada internacional. A FIFA está governando o Brasil. Diante do poderio dos senhores do mundo, senadores da República passam como crianças, falando ao vento, porque ninguém dá ouvido. As autoridades constituídas do país somam um número muito forte em favor dos senhores do mundo. E quando 1 ou 2 deputados ou senadores, como por exemplo este senador que falou, como por exemplo o Romário, que é deputado, e poucos outros, quando esses se manifestam contrário a alguma atitude do interesse dos senhores do mundo, apenas soam como crianças falando ao vento. Não se dá total importância ou interesse em ouvi-los. Até porque, neste momento, no caso, e aí neste caso da Copa do Mundo, a mídia Illuminati já fez muito bem o seu papel de cobrir a carcaça esquelética com uma carne muito bonita, muito apresentável. Então as pessoas agora estão desejando este mal contra nós,
que não vai ajudar em nada, efetivamente, a ninguém. O povo não vai, com isso, ter nada além do que já tinha, a não ser dívidas para pagar impostos. Do lado positivo, efetivamente, não vai ter nada. Alguns que podem ainda vão gastar do seu suado dinheiro prestigiando essas partidas de futebol indo aos estádios, mas a população mesmo, em geral, não terá absolutamente nada de vantagem. Assim que passar a Copa do Mundo, o que vai restar são dívidas e mais dívidas para serem pagas, já que os municípios se endividaram todos, também as cidades, os estados, para construir seus estádios e atender os caprichos da FIFA. E pegaram muito dinheiro emprestado com os senhores do mundo, estão pegando cada vez mais para poder fazer as reformas necessárias, não só nos estádios, mas também em aeroportos que depois serão entregues para a iniciativa privada. Ou seja, o governo vai, melhora os aeroportos com dinheiro público, falando que é por causa da Copa, e depois entrega para privatizações aos senhores do mundo. E não é a Dilma que é a grande vilã da história. Eu não estou aqui defendendo a Dilma, não tenho direito, obrigação, dever, nem nada com a Dilma. Embora eu seja filiado ao Partido dos Trabalhadores desde que eu era vereador e nunca me desfiliei. Continuo sendo filiado, mas não tenho cargo partidário, não represento o PT, não tenho nada a ver com o PT diretamente, a não ser um simples filiado como qualquer ser humano pode ser. Sendo brasileiro, pode se filiar a qualquer partido político. E eu, como na minha profissão de comunicação e política sempre trabalhei nisso, eu continuo filiado ao PT, mas não tenho obrigação nenhuma de defender a Dilma e nem a defendo. Eu falo aqui o que é a realidade. Se a Dilma botar banca e disser que não vai atender aos Illuminati, o Brasil é bombardeado no dia seguinte. Se a Dilma e todo o Congresso Nacional se posicionar contra os Illuminati, o Brasil é bombardeado. Eu até arrisco dizer que se somente a Dilma se posicionar contra, ela é eliminada do cargo no dia seguinte, como foi Collor. Nós tivemos já um exemplo quando o Fernando Collor, ele tirou o dinheiro falso que havia no mercado, aquele dinheiro de especulação, e deixou apenas o dinheiro do Produto Interno Bruto, que soou aos olhos do público como tivesse pego o dinheiro de todo mundo. E a Globo fomentou mais ainda isso, e os Illuminati derrubaram Collor. E eu não estou defendendo também Collor, porque também não valia nada. Eu só estou explicando o que é para você entender, porque algumas pessoas acham que o Rubens toma partido A, B ou C contra um ou outro. Eu não estou nem aí. O que eu digo, repito, não me canso, essa já era. Não adianta mais nada, é a próxima. Para isso é que nós estamos aqui, esse é o objetivo. É com tudo isso mostrar para você que essa já era e está bem de acordo com as escrituras. Não está nada fora das escrituras. Esse é o objetivo. Então, voltando à questão. Se a Dilma coloca barreiras aos Illuminati, a Dilma cai amanhã do governo. E ela não está interessada em cair do governo. Eu penso que ela quer continuar com as honrarias e as glórias de ser a presidente da República. E se o Congresso se posicionar a favor da Dilma e fizer um bloco contra os Illuminati, o Brasil é bombardeado no mesmo instante. Eu já não vou nem dizer no dia seguinte, mas no mesmo instante o Brasil é bombardeado e é tomado aqui pelas tropas do governo americano que estão rodando aqui nos nossos mares. A 4ª Frota Americana está em mares brasileiros, isso é fato e ninguém fala nada. Então vamos lá. O que ocorre é o seguinte, traduzindo em miúdos, o senador esbraveja. Vai ser a Copa no Brasil, mas não vai ser a Copa para o Brasil. Deputados também falam as verdades dessa Copa, que vão deixar um rombo muito grande para a gente pagar. Para o povo pagar de dívida feita para construir os estádios, quando até mesmo a lei de responsabilidade fiscal é relaxada a pedido da FIFA para que os municípios e estados se endividem cada vez mais. Certo? Este é o cenário que está composto na nossa atualidade. Agora, os estádios ficarão aí e eles serão utilizados para algo muito mais terrível. A história do passado já nos mostra um futuro terrível para esses estádios. Os estádios de futebol, em outrora, na época da guerra, já foram presídios, campos de concentrações. Isso já ocorreu no Brasil, basta você procurar, conhecer a história da Segunda Guerra Mundial. E vai ver que vários estádios que hoje, inclusive, se chamam Arena, eram, na verdade, campos de concentração da Segunda Guerra. Os estádios, os campos de concentrações passaram a ser estádio. E os estádios, eu não tenho dúvidas,
passarão a ser campos de concentrações muito em breve. Mas nós não estamos falando aqui de uma guerra de um país contra o outro. Estamos falando de guerra do sistema contra a humanidade. É assim que está se desenhando há muito tempo. Os exércitos, a visão que deram para nós deles é de que eles protegem o país de uma invasão exterior, de que o exército está aí para proteger os de dentro contra ataque dos de fora, mas isso é mentira. Não é o exército brasileiro, é todo o exército do mundo, salvo aí exército da Coreia do Norte, que protege realmente aquele país, ou outros exércitos de países que não somaram com a nova ordem mundial, que realmente estão ainda nesse intuito, mas o Brasil não tem nem porquê ter exército para proteger de invasão exterior. E eu digo por que não tem. Porque uma invasão de uma grande potência, igual China, igual Rússia, igual o pior de todos, os Estados Unidos da América, o Brasil vai ficar impotente. E outra coisa, aquela coisa de conquistar países a fogo e ferro acabou há muito tempo. As indústrias, as mega empresas já estão todas instaladas no país sugando dinheiro. Não se tem interesse em uma tomada militar em cada país mais. Isso acabou há muito tempo. Isso já não se fala. O que, na verdade, eles fizeram foi tomar esses países através das empresas que estão dentro dos países, manobrando as leis, elegendo os políticos, comandando cada país desse e muito mais ainda o Brasil, que para eles se tornou um país emergente. Então, de maneira nenhuma, esses camaradas de fora, ou vamos dizer assim, esqueça os Illuminati por enquanto, os países que não são o Brasil, os outros países, não querem tomar o Brasil e não precisa do exército brasileiro para proteger a pátria, como nós aprendemos. Isso acabou. Eles já tomaram a pátria, já tomaram não militarmente, mas economicamente. Nós somos reféns deles. Então eles não precisam. Nós não precisamos do exército para nos proteger das invasões de fora, como bem foi mostrado aqui no passado, quando os portugueses invadiram e puderam invadir. Mas quando os holandeses vieram, não puderam conquistar igual os portugueses, porque já era invasão, e aí foram rechaçados e tantos outros. Mas essa história acabou há muito tempo, porque o pior inimigo do Brasil, sem dúvida, são os senhores do mundo atrás dos Estados Unidos. E eles já tomaram o Brasil há muito tempo, de todas as formas. Já patentearam tudo quanto era planta brasileira. Já tomaram o Brasil da forma econômica em todos os âmbitos. Só falta agora patentear a água. Não é privatizar, é patentear, mas isso está quase acontecendo. Economicamente, o Brasil já é deles há muito tempo. Por isso, Gustavo Barroso escreveu o livro Brasil, Colônia de Banqueiros, porque os banqueiros colonizaram o Brasil. E olha que o livro do Gustavo Barroso é da década de 30, meu amado. Então, para que serve hoje o Exército, aquele que é encarregado de proteger o Brasil, neste caso, de invasões exteriores? Serve para proteger o Estado, ou seja, o sistema do gado. Do mesmo jeito que a Gestapo serviu lá com Hitler, naquele governo fascista. Aquele governo fascista de Hitler se espalhou por todo o planeta de forma camuflada, em nome da democracia, que eu digo, é frase do Rubens, a democracia é uma empilhadeira que transporta até nós a culpa. Por quê? Porque quando acontece qualquer erro, qualquer furo nesta sociedade política brasileira, aí lógico que se diz, olha, vocês é que elegeram esse cara, foi a democracia que permitiu vocês elegerem ele e vocês elegeram, a culpa é sua. Então a democracia nada mais é do que uma empilhadeira que transporta até nós a culpa. Aí eu não estou dizendo que existe outro regime melhor do que esse, eu não estou apontando um regime ruim para dizer que existe outro regime melhor. Não existe, não tem solução. É que a democracia maqueia muito bem as coisas. Você vê que o povo deseja a Copa do Mundo. E a Copa do Mundo efetivamente vai dar o que para esse povo? Na prática, a não ser prejuízo, dor de cabeça e tristeza para muitos que foram retirados desses locais próximos aos estádios, onde os locais valorizaram. E você vai ver ainda neste trabalho a representante da ONU, cara, dizendo que o local é ocupado por pessoas, por artistas pobres. E agora esses artistas pobres têm que ser removidos para vir os artistas ricos para aquele local. Ela vai dizer mais ou menos isso. Então, quem morava em local e ali próximo foi construído um estádio, agora, no âmbito ali de talvez 2 quilômetros, não pode mais haver pobre,
porque aqueles locais foram valorizados, os pobres são removidos como entulho e ali será doado, já que não podia morar ali, agora pode. Agora ali vão ter os condomínios de luxo, os hotéis e shoppings e tudo mais que os Illuminati têm. A agenda global, este é o assunto e eu não quero sair dele. A agenda global diz que o mundo tem que estar preparado para a hora que assumir o general supremo na nova ordem mundial. Passamos anos, fazemos matérias e mais matérias, mais de 2.000 matérias no YouTube, mais de 100 títulos gravados, mas a máxima disso tudo permanece. A agenda global, o plano Illuminati da nova ordem mundial, com uma moeda única, um governo único, um idioma único, uma religião única e um país único, o país Terra. O planeta sendo governado por um homem. E a agenda global são os preparativos que são feitos a cada temporada, a cada semestre, a cada ano, a cada década, para que o cenário fique preparado. Tem que preparar o cenário. Esta agenda global, ela vai tomando forma e nós vamos vendo ela se desenhando a cada momento com cada grande evento ou acontecimento a nível mundial. E a Copa do Mundo é um acontecimento a nível mundial. Ele é um grande passo para a agenda global, porque com, vamos dizer assim, a desculpa, e que eles vão dizer que é o objetivo de contemplar o povo com este evento, as leis são modificadas e nenhuma lei é modificada para relaxar. As leis são como currais. Os currais só apertam mais o gado. E o gado, se pastava antes num local, agora não pode mais pastar, porque ali tem uma cerca. E se o boi chegar naquele local ali, o gado, ele vai ter necessariamente que pular a cerca para pastar onde ele pastava. E ele será um boi fujão, será réu de juízo. Ele não estará dentro da lei. Isso acontece comigo e com você, que somos gados nas mãos dos Illuminati. Se você fazia algo e agora há uma lei dizendo que você não pode mais fazer, se você fizer, você é boi fujão. Você é fora da lei. As leis são cada vez mais repressivas. E na agenda global, as leis, elas existem para conduzir o gado a um objetivo. O objetivo é a nova ordem mundial. E aí o pior, isso passa por redução populacional. Ao passar por redução populacional, necessariamente você tem que admitir de que vai haver uma preparação para isso, um preparativo para essa redução populacional. E nós estamos vendo acontecer a cada dia elementos e mais elementos da agenda global preparatória para a redução populacional se desenrolando. Você não tenha dúvidas, em um momento que uma grande parcela da população tiver que ser conduzida a um local específico para o início da triagem, da separação, quem sabe até com as fitas amarelas, azuis e vermelhas, que é assunto antigo aqui no Prepare, se você não sabe, fique sabendo, mas de alguma forma de organização para se preparar, fazer uma triagem com uma grande massa popular, para se colocar muita gente ao mesmo tempo no mesmo local. O pretexto não importa, pode ser qualquer um. Pode ser pretexto de uma possível epidemia que acometeu a sociedade e agora as pessoas têm que estar naquele local para ser vacinados. Pode ser um perigo iminente de ataque terrorista e as pessoas têm que se resguardar ali até o perigo passar. Eles vão inventar qualquer uma. O negócio vai ser atrair o povo todo para um local muito amplo de segurança máxima para que ali dentro comece a redução populacional. Quando você vê isso acontecer, você vai lembrar desse narigudo e você vai dizer: alguém tinha dito isso. Mas aí será tarde demais. Enquanto há tempo, e enquanto se percebe que essas coisas estão para acontecer, talvez você tenha um pouco mais de tempo para resguardar a sua família, saindo dos grandes centros, indo para locais longínquos do país, quando você vê esse desenho a começar a ser pintado em cores vivas na tela da realidade. E é a esperança nossa. No momento que isso começar a acontecer, a gente perceber, ir para bem longe, longe das grandes multidões, dos grandes centros, para o agreste, para o sertão, para qualquer lugar que ainda dê para viver mais um tempo.
porque os da cidade serão os primeiros. E você fique atento, porque os estádios de futebol que estão sendo construídos, muitos deles não vai ter nenhuma serventia após a Copa, aparentemente. E eu não tenho dúvidas que o melhor local para reunir um grande número de pessoas ao mesmo tempo e protegê-los, aliás, impedi-los de sair de lá, é o estádio de futebol. As cadeias já estão lotadas. As cadeias que são grandes, os presídios já estão lotados, não cabe mais ninguém. E também a população vai aceitar de bom grado entrar nos estádios, mas não aceitaria entrar num presídio, porque vão dizer, nós não fizemos nada errado. Não, vocês fizeram errado, vocês existem, vocês vivem, vocês são uma praga, vocês estão atrapalhando o planeta, precisa de um equilíbrio constante com a natureza, vocês estão fazendo algo errado, estão vivendo. Essa é a realidade. E as pessoas conduzidas principalmente para os estádios de futebol. Não é amanhã, não é depois da manhã, quando vai ser eu não sei, mas que isso vai acontecer, vai. Os estádios de futebol estão aí e no futuro, não tenho dúvidas, serão locais para prender um grande número de pessoas ao mesmo tempo, para começar a redução populacional que eles precisam e vão fazer. Esta imagem se desenha a cada momento e a história nos conta algo parecido. Quando você vê aqueles trens indo embora com refugiados de Hitler em direção ao campo de concentração, você vê pessoas acenando, abanando, você vê pessoas alegres. Por quê? Porque aquele povo que morreu nos campos de concentração de Hitler, aquele povo todo foi convencido de que iria para ali, para aquele local, porque ali seria guardado pelo exército. E o inimigo na guerra não atingiria aquele povo, e aquele povo seria então ali preservado. Mas se ficasse nas suas casas, as bombas dos inimigos iriam destruí-las e as pessoas morrerem. Então foi o argumento utilizado para que aquelas pessoas fossem para aqueles locais que eram os campos de concentrações. Esse argumento não vai funcionar aqui. Mas aqui, claro que a mídia vai preparar um outro argumento para poder convencer o povo a ir para esses locais. E o povo vai. E o povo é igual gado, o povo é tocado, o povo vai todo para lá. Basta um anúncio na TV ou na mídia em geral, dizendo que é hora do pessoal ir para esses locais, para se guardar de alguma coisa, para se proteger, sei lá o quê. E as pessoas vão na hora, e as portas são fechadas, e agora ninguém sai mais. Todo mundo quarentena, o assunto vai se intensificando, a gravidade vai ampliando, na medida de que as coisas vão acontecendo. No primeiro momento não é nada demais. No segundo momento já é algo um pouco grave. No terceiro momento é gravíssimo. No quarto momento é a morte de todo mundo. O cenário está preparado. É o que eu não me canso de dizer. Esse cenário, ele é terrível. Nós vemos falar em estádio. O que é estádio? Estádio é uma unidade de medida, como metro, como quilômetro, como alqueire, como jardas. Estádio é uma medida. E, na verdade, foi constituído esse nome porque estádio era um local cercado e era feito de areia. A palavra arena e areia são as mesmas palavras. Arena, areia é a mesma palavra. E como o sangue se misturava na areia, porque ali eram locais de gladiadores, de matar seres humanos, ali eram as grandes arenas de Roma, né? Assim que se fala, as grandes arenas de Roma. Os estádios já estão se chamando arena novamente. Mas é só uma coincidência. E aqui só existe um idiota ou um louco falando. Minha amadinha rica, por mais de 20 anos o seu amado esteve pisando num gramado igual a esse e narrando futebol em uma cabine igual aquela que está lá atrás, ou igual uma daquelas tantas que estão ali atrás. É verdade. Foram 21 anos fazendo futebol, então nós temos alguma experiência disso, né? Sim, é verdade. Eu penso que uma experiência bem larga, Uhum. né, em termos de
de conhecer futebol, Conhecer, né, Amada? é. E esse estádio aqui é um estádio que não é grande, é de médio porte, mas é um estádio profissional, né, do time do São Caetano, que é um dos grandes clubes deste nosso queridíssimo país, né? Isso. E que também abrilhanta o futebol brasileiro, né, com suas partidas aqui emocionantes, e faz essa torcida do São Caetano vibrar tanto e torcer tanto e se alegrar tanto, né, com o futebol brasileiro, que agora tem o seu ápice, que é a Copa do Mundo. Quando se fala em Copa do Mundo, se fala em quê? No ponto máximo, né, do futebol, se fala, na verdade, do que é a maior expressão esportiva e futebolística do nosso queridíssimo Brasil. Ainda mais aqui, né? Que é considerado o país do futebol. Exatamente. Né, segundo o dia. E nós que conhecemos, Amada, não só a capa, não só a maquiagem, que é o que a televisão mostra, né? Mas conhecemos também, vamos dizer assim, a estrutura, o esqueleto da coisa. Exatamente. Nós podemos falar assim com bastante propriedade sobre este assunto. Eu comecei aqui o trabalho, Amada, dizendo que eu falo sobre Illuminati, eu falo sobre Nova Ordem Mundial, sobre as questões religiosas do protestantismo e da escritura, né? Mas o que eu entendo um pouco mais para poder falar com mais, vamos dizer assim, propriedade é o futebol. Certo. E aqui, Amada, algumas crianças que veem seus ídolos na televisão, né? Vê aí um Neymar, um Romário, um Zico, um Pelé e um Garrincha, né? Sim. Ainda mais na atualidade aí, os craques atuais, o Ronaldo, o Ronaldinho Gaúcho, eles sonham também um dia em ser craques. Em ser craque. Por quê? Porque é o estrelato, né? O camarada fica famoso no mundo todo, ganha muito dinheiro, tem a mulher que essa pessoa quiser, né? O carro dos sonhos, o apartamento, enfim, é uma vida de luxo, de riquezas, que os garotos sonham para si. Sim. Não estou aqui para matar os sonhos dos garotos. Eu não tenho direito de fazer isso. Porque até mesmo porque muitos sonhos em dar uma vida melhor para a mãe, para o pai, né? Para os familiares. Nós vamos dizer assim, o sonho de uma conquista, de um estrelato na carreira futebolística para o garoto que está começando, ele tem aspectos muito positivos. E vamos dizer, no que concerne ao próprio rapaz, as intenções são as melhores. Certo. Entende, Amada? Não são as piores. Mas eu digo a você, Amada, dificilmente alguém que consegue o estrelato, a fama, se mantém do mesmo jeito que começou, que entrou. Isso é muito triste. E quando nós falamos dessa questão, nós não estamos aqui desanimando os garotos. Ainda mais, isso não seria motivo para desanimá-los. Agora, eu penso, Amada, que quando a pessoa está entrando em qualquer coisa, ela deve saber no que está entrando. No que está entrando. Eu já falei isso diversas vezes com relação ao sistema religioso, que a pessoa é empurrada a aceitar Jesus, a levantar a mão, e vai sair dali com 80 anos de idade e não vai saber o que é aquilo. Não vai saber o que é aquilo. Né? Então eu penso que é importante também nesse momento aqui no estádio de futebol bonito como esse, um estádio moderno, né? Em que são disputadas aqui as partidas de futebol da primeira divisão, da segunda divisão de São Paulo, né? Isso. Depende do clube como ele estiver posicionado. Eu penso que é importante, Amada, a gente esclarecer um pouco também sobre essa questão do futebol no ponto de vista do garoto que começa e que quer treinar num clube de futebol, seja ele qual for. Entendi. Não é porque estamos aqui no São Caetano que estamos falando do São Caetano. Não, de forma nenhuma. Estamos falando do futebol. Do futebol. É que tínhamos que fazer em algum estádio. E Sim. escolhemos aqui o São Cristóvão porque a diretoria aqui, né, o pessoal todo é muito bacana, muito gente boa. Sim. A palavra bacana eu não gosto muito de usar, mas saiu. E permitiu que a gente fizesse aqui esse trabalho aqui. É verdade. Né? Que estamos ora fazendo. Mas eu digo ao garoto que quer fazer futebol, Amada, que para ele chegar ao estrelato é quase um milagre. É quase um milagre por quê? Porque existem vários fatores que vão influir, que vão reger esta caminhada, e são muitas variáveis, entende? No meio desses fatores. Por exemplo, Amada, se o garoto é pobre, a chance dele, se fosse de 100, reduziria para menos de meio. Sim. Ele vai ter que superar todos os outros obstáculos apenas com a qualidade técnica dele, com a habilidade dele, com o que veio do dom que o Criador deu a ele. Sim. Por que eu digo isso, Amada? Porque você sabe, minha rica, que, por exemplo, uma fruta, os homens conseguem transformar geneticamente a fruta para ela dar em toda a época da estação, para ela ficar melhor, com a casca mais resistente aos bichinhos que vão comer, mais bonito aos olhos. Né? Mas eu vou dizer assim, vai dar, a genética consegue modificar muito
uma planta, por exemplo, e você sabe disso, Sim, para que ela tenha qualidades melhores do que o Criador deu. entendi. Da mesma forma também, como antes precisava de um jogador que tinha extrema habilidade, Uhum. do mesmo jeito que precisava de alguém que tivesse uma voz muito forte, como Nelson Gonçalves, entende, Amada, Sim, por exemplo? sim. Da mesma forma que a atriz de cinema teria que ser uma Tônia Carreiro, Uhum. tá entendendo? Tô entendendo. Desta mesma forma hoje, Amada, os filhinhos de apadrinhados conseguem ser atrizes e atores que têm uma qualidade técnica hoje superior ao talento da Tônia Carreiro. Da mesma forma, as frutas que nascem hoje em uma central de plantações em massa, que não é mais uma fazenda nem um sítio, já é um centro de produção em massa de alimento, elas têm muito mais qualidade, entre aspas, né? Porque ela é maior, mais bonita, tem mais nutrientes, tem tudo mais que o Criador não colocou nela, mais do que o que tem no nosso quintal, que nasce na nossa horta. Certo. Você está entendendo? Estou compreendendo. Da mesma forma também, Amada, não precisa mais ser um Nelson Gonçalves, um homem da voz, um Frank Sinatra. Hoje qualquer filho de cantor ou alguém que tem QSJ, Sim. poder financeiro, faz daquela pessoa uma grande cantora, um grande cantor de sucesso. Certo. Não precisa mais ter aquele talento que tinha antes, porque os equipamentos hoje moldam isso e as técnicas também de canto. Exatamente. Tá certo, Amada? Certo. E aí, no futebol não é diferente. Não é diferente? Não basta o garoto ser o craque da bola. Não basta ele comer a bola, ele ser o melhor jogador. Ah, não? Para chegar ao estrelato, não, Amada. Eu que fiz futebol 21 anos, eu conheci diversos jogadores, eu vou citar no meio deles aqui um, chamado Varley. Varley era um craque que eu penso que da altura do Neymar, mas rodou nos clubes da segunda divisão e não foi a lugar nenhum. Porque ele só jogava a bola. Porque, Amada, para você ter a chance, como garoto que joga futebol, para poder ser o cara, você precisa, Amada, comer muito sapo. Quando você começa, a primeira coisa que ocorre é ter um monte de gays, e eu não sou contra ninguém, só estou falando o que ocorre, um monte de gays que se aproveitam para ser técnico, paga para isso, paga o clube no lugar de receber, para ser técnico, para ser administrador da escolinha, para estar no meio dos garotos. E os garotos agora, para ser escalado para jogar, muitos, Amado, eu cansei de ver isso, são convidados a assinar o contrato com essas pessoas, para poder ser escalado para entrar em campo para jogar, num amistoso, num treinamento mais... Entende? Então, é um dos percalços, não é o único. Inclusive, Amara, tem um pastor, amigo meu de infância, que tem uma igreja no Brasil inteiro, tá certo? O sobrenome dele é Prata, e ele era um desses. Era um gay que pagava os meninos, vivia no meio do futebol, gastava dinheiro. Nossa. Hoje ele é um pastor renomeado, é meu amigo. Entende? Eu não vou nem citar o primeiro nome dele aqui, só cito o sobrenome, Prata. Que era um desses. E eu conheci montes. Tem um cara que eu falo muito nele, que o irmão dele, que era técnico de futebol também. Tem outros e muitos outros, eu chamava Giovanni. Aí, Amada, se eu fizer a fileira dos gays que eu conheci, que se metia no futebol, pra pegar os menininhos pegar, não tem conta. Mas isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Isso é só o começo pro garoto saber como é que ele vai ser escalado pro futebol. Vai. E isso aí é pedofilia. É pedofilia. É pedofilia. Hoje tem esse termo, né? Antigamente, quando eu fazia futebol, quase não se usava esse Sim. termo. Mas é pedofilia. Pedofilia. E pela lei, isso é contra a lei. Mas tudo que você vê a partir de agora, Amada, na carreira do menino, nada, quase nada, porque eu ia perguntar é a favor exatamente dos bons costumes, da moral, da ética e talvez até da lei. Quer dizer que, sei lá, a própria lei, ou quem organiza isso aí, pode estar consciente dessa situação e mesmo assim faz vistas grossas. É conveniente. A questão envolvendo o jogador de futebol que está começando, Amada, e o clube, ou as pessoas que estão no clube, não é o clube não pode levar essa marca. Se eu fizer isso, eu estou sendo injusto. Certo. Entende, Amada? A parcela de culpa do clube é bem menor do que das pessoas que fazem o clube. Entendi. Porque o clube vai passar, gerações vão passar e o clube vai permanecer. Então eu não vou cometer injustiça e dizer que é o clube. Eu posso até afirmar, Amada, que é o DNA. É o processo em si. E as pessoas que estão naquele momento sempre repetem essas. Né? Mas o que acontece com o garoto, Amada, quando ele assim que entra, e o que ele vai precisar para poder avançar na carreira é o sexo. Por quê? Porque é a única coisa que ele tem, Amada. O que o garoto tem, dinheiro não tem. Se tem é o pai dele, mas ele não tem. Então o que ele tem é o pintinho.
Você tá entendendo? Independente desse garoto ser um craque, ser uma pessoa que sabe jogar bola, isso não vai contar. Se não aceitar assinar... Vai contar, mas não tem tanta força como o técnico escalando. Entendi. Ou o técnico recebendo um dinheiro de quem é o cara que está ali por perto, é o massagista, é alguém envolvido na comissão técnica. Entendi. Ou 1, ou 2, ou 10, ou todos. Isso é muito comum, amada. Não se fala, mas isso é comum. Mas o que o garoto tem hoje para trocar, em troca para pagar a escalação dele, vamos dizer assim, ou um destaque dele maior, até aí não tem aquelas manipulações que eu falei, de fazer a jogada para esse jogador. Isso é só lá no topo. Só lá no topo. Nós estamos falando do início. Tá no comecinho, né? Sim. Então o que ele tem de moeda para trocar é o pintinho. Ele não tem outra coisa ainda. Mas na medida em que ele for crescendo e angariando outras coisas, ele vai ter que ter muita moeda de troca, amado. Entendi. Porque hoje, amado, você vê um Miller, que foi o cara. Miller, não vou dizer que seja igual hoje Neymar. Certo. Mas foi o cara, 60% do Neymar, talvez 80% hoje em termos de quê? De popularidade, de ser o cara. Exatamente. Porque vê hoje o Miller morando de favor. A fama, o dinheiro, o sucesso. Valores perdidos com o tempo na vida de um tetracampeão do mundo. Miller foi ídolo de muitos torcedores. Hoje, desempregado, vive uma situação completamente oposta. Pobre. Sem ter uma casa para morar, sem nada, perdeu tudo. Porque você vê hoje jogadores que foram famosos, vestiram a camisa da seleção, mendigando na rua, como mendigo. Ele caminha pela rua, se aproxima de latas de lixo e recolhe peças de roupa. Encontra um casaco e veste ali mesmo, no meio da rua. Pouca gente poderia imaginar que este homem já vestiu a camisa amarela da seleção brasileira. Fez parte do histórico time de 82, com Falcão, Zico, Sócrates. Contra a Tchecoslováquia, salvou um gol. Atração, pode sair o gol do empate, Valdir Pérez. Perivaldo! Vai se consagrar o Perivaldo. Vamos embora, compadre. Aqui o que é bom aqui, se quiser coisa boa, tá aqui na banca do Peri da Pituba, cara. 3 vezes 7 é 21. Tenho 7 amor no mundo, mas não caso com nenhum. Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná. Porque a carreira acabou, né? O estrelato já passou, surgiram novos jogadores e eles não souberam aproveitar o dinheiro que ganhou. E até porque também não ganharam tanto dinheiro assim. É muito, amada, na visão minha, na sua. Mas na visão do empresário que empresaria eles, o empresário é aqui, ó. O que eu estou dizendo para você, amada, é que esses jogadores chegam lá em cima, mas chegam como uma cápsula espacial lançada. Certo. Sai aquele foguete com propulsores, com aquele troço gigante, e lá em cima chega um pedacinho. Porque vai deixando tudo pelo caminho. Entendi. Então o que eu estou dizendo aqui é isso, o jogador já começa no início tendo que assinar os contratos escusos, né, de usar a moeda de troca que ele tem. Entendi. E depois, se o pobre conseguir, à custa de muito sacrifício, muito empenho nos treinamentos, para manter a condição física, de tudo aquilo que ele precisa, que é dado a todos de forma igual, você está entendendo? Certo. O tratamento que é dado a todos de forma igual. Vamos dizer assim, o gadinho futebolístico. Certo. Tem um tratamento que é dado a todos. É treinamento, às vezes alimentação, essas coisas todas. Sim. Mas tem outros que são diferenciados, que são aqueles que o papai rico paga para o jogador jogar. Não é banca o serviço que o jogador está tendo. Paga. Ele paga, entendeu? Para que o jogador dele, o filho dele, seja sempre... Certo. Entendeu? Mas esteja na frente dos pobres. Isso acontece em todo lugar, não vai acontecer no futebol, isso é óbvio. Sim. Então, se o jogador consegue superar essas coisas todas, o pobre, e consegue agora se destacar e chegar a ser escalado para o time principal de um clube grande, né? Porque isso tudo é uma hierarquia, depende das proporções. Sim. Entendeu, amada? Então agora os empresários se aproximam e diz, olha, você quer o quê? Quer ser dono do seu passe? Quem é você para ser dono do seu passe? E viram, sabe o que, amado? O que eu chamo de cafetões futebolísticos. Eles são, na verdade, gigolôs. Gigolôs. Porque se o garoto, amado, e o rapaz agora, o jovem, o atleta, ele está desenvolvendo a carreira dele profissional, eu penso que os louros disso, a glória disso é dele. É dele também. Mas, amada, num planeta desse capitalista, meu amado, você acha que alguma coisa escapa da força Illuminati?
Penso que não. O sistema ampara. Então podem-se existir cafetões, E o jogador... gigolôs do Sim, futebol. e os jogadores, todos são obrigados ou tem que ter esses cafetões, esses gigolôs? Não vai ter jeito, amada. Ele é empurrado contra a correnteza. Ele não tem como ele mesmo comprar o passe dele. Eu já ouvia muito. O jogador só consegue comprar o passe dele quando ele se torna empresário dele mesmo e depois que ele já está, caindo. Porque né? para ele entrar, amada, ele tem que... É assim, amada, que chega pro garoto. Eu tinha que ter falado isso antes. Você quer ser um Ronaldinho? Eu quero, moça, eu quero ser um Ronaldinho. Você quer ser um Neymar, meu filho? Eu quero ser um Neymar, meu filho. Então a disciplina é o primeiro passo. É regime de quartel. É sim, senhor, e pronto. Vamos assinar o contrato lá no meu apartamento logo mais. Já começa assim. Que coisa horrível. É, entendeu? Aí depois, se o garoto não esquecer, eu tô querendo ser jogador, mas peraí, esse negócio tá muito estranho. Aí dá outra chamada nele. Você quer ou não quer ser jogador de futebol? Agora tem que ter um empresário. Aí cabe ao garoto aceitar Escolher. ou não, escolher Ou ele ou não. aceita ou não. E na maioria dos casos, você que conhece mais, né, que já conviveu muito nesse meio, os pais são conscientes disso? Muitas vezes o pai não é. Mas o que eu digo é o seguinte, amada. A relação entre sucesso e pobreza, ela é muito, vamos dizer assim, distante. O sucesso fica muito longe da pobreza. Por quê? Porque os garotos que serão mais atingidos com esse tipo de assédio e de ter que perder ao longo do caminho, não só da proposta sexual, mas das perdas que se tem ao longo do caminho, aflige muito mais a criança pobre do que o rico. Do que o rico. É. Entende, amada? Entendi. O dom é o Criador que dá. Certo. Isso é igual quando nós vemos na Escritura. Ele mesmo deu uns para isso, aquilo outro. Poderia Ele deu ter... dons aos homens. Deu dons, pode ter dado um de jogar futebol. Certo. E deu, pode ter dado e dá. Isso vem da nascença da pessoa. Isso é o Criador que coloca na pessoa. Tá certo? Essas habilidades, essa condição técnica, esse pensamento rápido para agir, né? A habilidade das pernas, do corpo, né, Mara? Sim, sim. E tudo mais. Isso é o Criador, não tenha dúvida. Então, quando o garoto ele recebe isso, ele pode ser de uma classe média, baixa, alta, pode ser de qualquer classe social, de qualquer casta. Agora, para ele chegar ao estrelato, quanto mais baixa a classe dele, mais difícil vai ser, porque ele vai ter que pagar um preço maior por ser pobre. Entendi. Você quer ser jogador? Você quer ser um astro? Quero. Então assina teu contrato agora com o empresário. O empresário está te empresariando. E eu sonho. Eu vou jogar futebol, eu vou arrumar um empresário bom para me empresariar, porque esse é o sonho do garoto, não tem jeito. É verdade. Entende, amado? O jogador de futebol, ele já está vendo isso porque esse quadro foi pintado para ele. Não foi dito para ele, olha, você deve ser livre. A justiça, o certo, o justo é que você seja livre. Que não esteja preso a nenhum gigolô, a nenhum cafetão. Você é livre. Esse que é a dialética que deveria existir, mas não existe. A dialética é você precisa jogar bem para o empresário te ver e para você ser contratado por um empresário. Entendi. A partir daí, amado, o empresário fica com a boa parte, sem ter feito absolutamente nada. E o garoto fica com um pedacinho. Mas se o garoto, por acaso, falar, eu não vou ter empresário, se não me escalar, não me escalou, o que é impossível. Tá certo? Tá certo. É a mesma coisa que você vê um deputado lá na Assembleia, na Câmara, metendo pau na Copa, igual nós vimos aí o Romário, o Álvaro. Falando ao vento. Né? Falando, vai falar ao vento. Mas é difícil. O Romário seria mais jogo pro Romário, por exemplo, no lugar de bater de frente com a FIFA, associar-se a ela. Vai ganhar muito mais dinheiro. Sim. Mas o cara, porque é do futebol, ele ama isso, amada. Entende? E é um cara que veio do povo, o Romário, ralou muito. Ele sabe de tudo que eu tô falando aqui, algo mais. Certo. Então ele, quando vê a FIFA fazendo isso aí, ele chama o Plat lá, que é o presidente de ladrão, a CBF de mais ladrona ainda. Sim. Ele detona com todo mundo. E bate de frente. Por quê? Porque o ideal, que é coisa humana, amada, o ideal, amada, é o nosso ser. Com certeza. Isso está acima, às vezes, de qualquer questão de interesse. E tem homens que são assim, amada. Tem político igual Cidinha Campos, que é assim. Certo. Entende? Que eu admiro muito. Tem homens que são assim. Tem pessoas que são assim, amada. Sim. Entende? Agora... Não se deixa contaminar. Não se deixa contaminar. Agora, quando a pessoa está entrando no futebol, o garoto que está começando a jogar bola, de maneira nenhuma ele vai ser apresentado a essa realidade. Ele vai ser levado a entender de que ele precisa de um empresário, que o empresário é necessário para ele. E eu vou dizer o seguinte, amada, na correnteza do cordão do bola preta, quem não rebola muito está errado. Quem não requebra muito no cordão do bola preta do carnaval não é um passista, não é um carnavalesco. Então entrou no cordão, amada, tem que rebolar. Tem que rebolar. Aí o que vai acontecer, amada?
O empresário agora vai ser aquele que nós chamamos mal necessário, porque o círculo do erro está formado. O cordão do Bola Preta está em plena evolução. E por que eu digo isso? Porque é o empresário, amada, que vai pagar até mesmo o narrador esportivo. Para quando o cara der um drible em campo, o cara dele, o narrador dizer que ele deu 2 ou 3. Se o jogo não estiver sendo transmitido, o jogador ainda está pronto agora para ser um astro do time principal, mas está no jogo de preliminar, no sub-20, não sei o quê. Sim. E ali até os narradores levam um pichulé, amado, em alguns casos, que o empresário banca. Quando não dá dinheiro na mão, é um presente para a esposa no aniversário, Para alavancar um presente a de carreira casamento. do jogador. Aí quando o jogador, aquele empresário, dá um drible na bola, o narrador já diz que ele deu 2. Entende? O comentarista já, esse cara é o cara, tem que ir para o time principal. Já começa a fazer né? Então o empresário vai movimentar, não é só isso não, amado. O empresário vai movimentar mundos e fundos para que o jogador dele avance. Mas tudo no poder da propina, do dinheiro. Então o empresário vai fazer o quê? Vai investir, amada. Essa palavra é muito conhecida, investir, mas ninguém explica o que é investir. Vai investir no jogador de todas as formas, não tem assim, limite. Fazer todo o possível para que o garoto dele, o jogador que é alguém que ele está ali na tutela dele, alcançar o estrelato. Tá certo? E volto a dizer, isso acontece com qualquer camada social. Mas o jogador perde mais, vamos dizer, financeiramente e de todas as formas, o mais pobre. Certo. Até o nível mais rico. O mais rico é o que perde menos. Mas o mais pobre é o mais explorado em tudo. Então a carreira futebolística, para quem está começando, amado, eu penso que o garoto deva saber dessas coisas. Não para desistir, porque não deve desistir. Eu não digo para desistir. Entende, amada? Eu digo que cada pessoa tem que seguir seu sonho, seu projeto de vida, o que idealizou para a sua vida. Sim. Mas eu penso que é muito importante o garoto saber dessas coisas, porque ele já vai com o espírito preparado. Se é uma pessoa que não entende daquilo, é mais fácil ela ser enganada. Não é verdade? Sim. Mas se a pessoa tem consciência, é mais difícil. Quer ver um exemplo bobo? Quando fomos fazer a questão da carteira de habilitação, só a autoescola podia marcar. Isso foi dito pela autoescola e insistiu que a lei não permitia que o próprio interessado na carteira fizesse a marcação. Sim. Mas só a autoescola, ele teria que pagar R$180 a autoescola. Exato. E que você, se fosse no Detran, não ia resolver nada. E você vai no Detran e chega lá, conversa com a atendente lá da triagem, que é aquela primeira parte, não pode. Não pode. Manda para a supervisora diz não pode e também o seguinte, o diretor-geral não vai te atender. Não vai atender. Mas você sabe que pode, porque você tem a ciência, a pré-ciência de que você está autorizado. Entendi. Entende, amada? Então o que eu quero dizer é que o conhecimento de causa, ele faz a gente ter menos atropelos. E se o garoto conhecesse a causa de tudo antes, teria menos atropelo. Entendi. Como, por exemplo, da carteira. O que aconteceu? Não pode, o diretor não conversa com as pessoas, ele não é atendente, ele já me botou como supervisora, menina chamada Priscila, já me botou aqui, a Priscila como supervisora, para não chegar até ele, porque é eu que falo por ele. Não pode, não pode, não pode. Ah, mas eu vi no site. Mas você viu no site, não é desse daqui, é de outro Detran. Esse não pode. De outro departamento. Você viu? Vimos. Aí o que se faz? Espera no corredor passar o diretor. O diretor, ele vai fazer cocô, ele vai beber água, ele vai sair do escritório dele, da sala dele. Ele vai almoçar. Quando ele sai, você agarra ele pelo braço. E agora fala pra ele, ó, não quiseram marcar aqui uma coisa que eu tenho direito. E ele vai dizer, você tem direito, mas eu não vou marcar. Foi ou não foi? Foi, na lata. Você tem direito, mas eu não vou marcar. Foi? Por quê? Porque o cara tá mal vestido, o cara tá de sapato velho. Exatamente. É um qualquer que não vai influenciar em nada. Mas aí você move mais acima um pouco. Um pouquinho. Você vai andar mais acima dele e move lá em cima. Sim. O que acontece depois? Eu não marquei porque eu não trouxe documento adequado. Agora é isso? Na hora que estivemos lá não era isso. Não é verdade, amada? E agora qual é a ordem? Vai lá e registra. E fomos lá e registrou. De 180 foi R$26, que é a taxa do governo. A taxa do governo. Então, por que isso, amado? Porque tinha um conhecimento prévio de que é direito, é legal e que faríamos. Inclusive, eu vim a descobrir, aqui vai um parênteses, nós vamos voltar ao futebol, que cada autoescola tem uma cota. Que aí você mexe nessas coisas, você descobre a verdade oculta. Descobre. O Detran já deu uma cota certa para cada autoescola que está ali sempre marcando. Então, se ele for marcar alguém verdadeiramente sem pagar, que é o que a lei manda, ele vai botar no lugar de qual aluno de qual autoescola.
Quando as autoescolas chegarem para poder fazer as provas, cada um tem um número X de alunos. Esse aluno que foi lá de verdade, que é o direito dele, vai entrar na cota de qual autoescola? De qual autoescola, exatamente. Se ele foi lá por ele próprio. Vai quebrar o sistema deles. Eu vou afirmar aqui que tem um esquema de grana entre eles? Eu não vou afirmar isso, eu não sei. Exato. Mas a probabilidade de ser por dinheiro é muito grande. Tudo é por dinheiro, né? Quase tudo nesse mundo. Mas eu não vou afirmar porque eu não sei. Exatamente. Agora, por qual mistério que o Detran coloca uma cota para cada autoescola com dia e horário marcado, que você, como aluno da autoescola, vai lá e marca na autoescola como se estivesse marcando no Detran, pagando o que a autoescola cobrar. O que ela cobrar. Nesse caso foi 180, mas ela cobra quanto quiser. E você vai lá e marca a data, a hora certinha. Por quê? Se a autoescola não é o Detran. Você já sabe a sua data e a sua hora, porque na autoescola já está certo, no Detran. No Detran tá, a autoescola leva tantos alunos. Pro dia e tal autoescola leva tantos alunos. Então os nomes desses tantos alunos vai ser visto na hora. Mas o certo é que a autoescola já tem aquela cota, o que é ilegal. Poxa. Isso não tem amparo da legislação. Certo. Tá certo? Isso não. Agora, a que custas um diretor do Detran, e não é um só, isso aí eu penso que um monte deles fazem, a que custa esses caras vão se arriscar a dar cota para a autoescola? A custa de quê? Se não de... custa de quê? Exatamente. Aí eu estou sugerindo, não estou afirmando, porque eu não tenho provas disso. Vamos continuar, Amadinha, aqui desse estádio bonito, né? Hoje tem jogo aqui, inclusive, daqui a pouco. Vai ter uma partida de futebol aí que começa daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho.